Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando com a consultora de empresas Eline Kullock sobre os choques de gerações em ambientes corporativos. Bem, Eline, em geral, os jovens chegam num trabalho, num emprego como novatos e encontram, no mais das vezes, um chefe mais veterano, mais da velha geração. A pergunta, quem é que sofre mais com os conflitos, o jovem ou o veterano? Os dois sofrem e, na verdade, quem sofre mais é a organização. Porque a organização precisa do jovem e precisa desse veterano. Eu digo que há questões fundamentais de mudança, porque o jovem passou a aprender com os pares. Quando tem alguma coisa ligada à tecnologia, ele não vai mais perguntar para o pai dele. Antigamente a gente perguntava para o papai. Tinha um filme chamado Papai Sabe Tudo. Hoje papai não sabe coisa nenhuma, né? E a gente não ia mais perguntar para os professores. Os alunos sabem mais do que os professores. Então esse jovem entra na organização achando que ele sabe mais do que o seu chefe. Sim. Então ele não aceita uma instrução do seu chefe porque ele sabe, ele vai procurar no Google, na internet. Né? E eu digo que tem uma experiência muito interessante de desafio do jovem, que é uma história de um rapaz que estava trabalhando e foi pedido a ele que fizesse uma proposta comercial. Isso foi uma sexta-feira, esse jovem passou o fim de semana inteiro preparando essa proposta. Na segunda-feira ele mandou a proposta para o chefe por e-mail, telefonou para o chefe e disse: chefão, hoje eu não vou trabalhar porque eu trabalhei o fim de semana inteiro e agora eu acho que eu mereço descansar. E esse chefe coçou a cabeça e disse: mas isso é falta? Eu abato das suas férias? Isso é uma questão de doença? E o jovem falou: hã? E esse não significa que o jovem não entendeu. Significa que para o jovem esse tipo de reação não faz o menor sentido. Ele não encontra eco, isso é como se falasse outra língua. E a gente tem a questão do o tempo todo nas organizações. Os dois sofrem. Quando o jovem, o chefe quer dar uma ordem para ele de uma forma autoritária, ele faz porque para ele, esse é um jovem que não aprende lendo manuais, ele aprendeu tudo na prática. Eu acho que os telefones celulares hoje em dia não vêm nem mais com manual. Aí esse jovem pega e começa a mexer, não importa se é o aparelho de som, não importa o que é, ele mexe o tempo todo e aí ele sabe como fazer. Como é que ele vai ter que ler os manuais de uma organização? O primeiro dia agora você vai ler os manuais. Ele fala, né? Porque isso não faz nenhum sentido para ele. Bom, essa nova geração que está acostumada com todas as facilidades da internet, geralmente entra com uma certa vantagem no ambiente de trabalho, porque tem muito mais destreza para as atividades que envolvem o uso da tecnologia da informação. Mas muitas vezes a gente também encontra um jovem que está entrando, um jovem sem maturidade para o tipo de relacionamento interpessoal que o ambiente de trabalho, principalmente o trabalho em equipe, exige. Como é que a chefia, o diretor, o responsável por aquela área lida com essa dificuldade, digamos, a facilidade e a dificuldade ao mesmo tempo, né? A virtude e o defeito, para que se aproveite melhor a potencialidade desse jovem? Eu diria que esse jovem tem a vantagem da tecnologia, porque a gente já aprendeu. Quando a gente aprende uma língua, é um pedaço. Quando a gente é jovem, é um pedaço do cérebro que está funcionando. Quando a gente aprende essa língua mais tarde, é outro pedaço do cérebro que está funcionando. Sim. E a gente fica com sotaque. Na tecnologia já se entendeu que é a mesma coisa. Quando o jovem aprende desde cedo, é um pedaço do cérebro que está trabalhando, os neurocientistas é que nos dizem isso, e quando a gente é mais velho aprendendo a tecnologia, é outro pedaço do cérebro, a gente fica com sotaque. Então esse jovem não tem sotaque nenhum na tecnologia, né? Ele consegue compreender aquilo numa facilidade que a gente não tem. Ao mesmo tempo, esse jovem, ele sabe trabalhar em grupo. Eu diria que ele passou a vida dele toda trabalhando em grupo. Ele se relacionou com grupos na internet, ele fez parte de fóruns, ele teve um blog. Mesmo virtualmente. Mesmo virtualmente. Interagiu com um blog, ou deu as opiniões que ele queria. Eu diria que ele tem facilidade para lidar em grupo. A forma de relacionamento dele é diferente do que a nossa forma de relacionamento. Ele é mais direto, ele é mais contundente,
ele tem mais enfrentamento, tem menos culpa em dizer o que pensa, quer dizer, se eu não gosto da cor da sua gravata, do seu chapéu, não importa, ele é capaz de dizer isso sem nenhum sentimento de culpa, que era uma coisa que a gente tinha, e isso certamente dá um conflito na cultura corporativa. Tá certo. E essa geração aí que está imersa nas redes sociais, expondo a vida privada até quase que como um vício, exageradamente, quando ele entra no ambiente corporativo, entra numa organização, essa abertura da intimidade não acaba sendo de alguma maneira prejudicial à imagem da empresa? Essa abertura que esse jovem tem certamente é prejudicial para a organização. A gente sabe de algumas situações, na loja Visu, por exemplo, que foi um caso badalado na internet, em que, ao reclamar de alguma coisa, o jovem que estava interagindo foi muito contundente no que ele disse: a senhora não vem comprar aqui de novo, porque a senhora está reclamando por coisa nenhuma, e afetou a imagem da organização. Então, tudo que ele diz na internet, e às vezes ele diz de uma forma inconsequente, vai afetar. Na medida em que ele expõe mais as coisas, ele pode estar revelando segredos da organização que não eram para... Ou da menina que está fazendo um blog sobre a escola dela. E tudo que é ruim na escola dela, ela coloca ali. Sim. Quer dizer, primeiro o mundo vai ter que se acostumar a uma transparência maior por parte das pessoas que estão ali, que estão vivendo aquela situação. As pessoas podem colocar aquilo num blog, enfim, colocar um comentário num site, no Facebook, não importa. E denegrir a imagem de alguém ou de uma organização. A gente precisa aprender a conviver num mundo mais transparente, mas que certamente a inconsequência, essa falta de cuidado entre o limite do que é pessoal e do que pode ser falado, tem uma interferência negativa para a empresa, isso é inegável. Tá certo. Consultora Eline, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um minuto.